É uma satisfação bem grande estar aqui no Mato Grosso de novo, depois da pandemia, é a primeira vez que eu venho aqui. Um estado que eu gosto muito, porque eu casei aqui, minha filha nasceu aqui, então realmente não tem como não gostar daqui, né? Tirando a parte do agro, né? Isso daí a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, aqui é a primeira vez aqui no estado depois da pandemia, né? Dia 20 eu vou estar em Sinop, lá na Norte Show. Tem Famat Show em junho e julho, tem a Simbov em Cuiabá, na UFMT, as minhas participações. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que está o ambiente aqui no Mato Grosso, né, mostrando a pujança do Estado no agro. E gostaria de agradecer aos professores Ed Carlos, ao professor Leandro, pelo convite, né, em nome deles, estendo o agradecimento para toda a organização, né, para toda a equipe da organização, né. Lembrando que o professor Ed Carlos falou da emoção de estarmos no presencial, né? É só no presencial que a gente tem uma declaração daquela, né? Anima todo mundo, né, professor Ed Carlos? Então, assim, estou bastante animado aqui estar com vocês nesse momento para falar um pouco, então, agora voltando à parte que me cabe, o professor Ed Carlos me pediu para falar um pouco de carne de carbono neutro, mas, na verdade, eu vou falar sobre pecuária de baixa emissão de carbono, né? E o carbono neutro é uma das características que a gente pode atingir nesses sistemas, envolvendo, obviamente, os sistemas de integração. Bem, então, vocês já viram que eu também falo bastante, tenho dificuldade em falar pouco, né? Então, a mocinha do tempo está aí? Tá. Vou tentar fazer em 25. Vamos lá, então. Então, aqui, rapidamente, a gente vai falar sobre a pecuária de baixa emissão. Vou mostrar um pouco das iniciativas no mundo a respeito disso, né, para a gente ficar antenado nisso, e mostrar as iniciativas da carne de carbono neutro e carne de baixo carbono, estudos que a Embrapa tem realizado desde 2012, e algumas considerações finais. Então, começando, né, da onde que surgiu essa conversa de carbono na agricultura, na pecuária. A pecuária foi bastante impactada, né, com relação a isso, nas emissões, e em meados da década de 2000, a gente teve realmente dois eventos aí bastante impactantes, né, negativamente para a nossa pecuária, né? Então, em 2006, essa publicação da FAO, falando sobre a grande sombra da pecuária, né, mostrando então sistemas pecuários mal manejados tinham um impacto muito grande na emissão de gases de efeito estufa, e mais particularmente no Brasil, né, quando envolve a Amazônia, né, que para o mundo o Brasil é basicamente só carnaval, futebol e Amazônia, né? Então realmente o impacto é muito grande quando a gente relaciona pecuária com a Amazônia. E nesse aspecto o estado do Mato Grosso, né, está contido aí pelo menos na Amazônia Legal, e a gente, né, tem que trabalhar de uma forma ainda mais eficiente nessa condição. Então nós tínhamos esse cenário naquela época, e o Brasil nessa época tinha muito poucos estudos a respeito de gases de efeito estufa, principalmente na pecuária. A partir disso, então, veio o Plano ABC, eu acho que todos vocês conhecem, né? Que foi um plano muito exitoso, uma iniciativa arrojada do Brasil, né? O Brasil fez um plano que os países mais desenvolvidos não têm com relação à agricultura, né? Então, realmente, o Brasil avançou muito nos estudos e nas tecnologias mitigadoras de gases de efeito estufa a partir do Plano ABC. E o ano passado, então, nós tivemos a COP26, onde tivemos aí algumas metas, aí, principalmente com relação ao metano, que está diretamente relacionada à pecuária, em função de a pecuária ser uma grande emissora de metano em função da fermentação entérica dos animais. E o Plano ABC continua, muito bem, obrigado, agora na versão ABC+, com novas tecnologias, e dentre elas, obviamente, os sistemas de integração são o carro-chefe. Aqui uma rápida perspectiva da melhoria do Brasil com relação à exploração pecuária, né? Então, um aumento de produtividade de 163% no cenário de 1990 até 2020, e com uma diminuição na área de pastagem de 13%, né? 13,5%. Então, a tendência é essa, né? Aí o posicionamento do Plano ABC nesse contexto, né? E o aumento aí na produtividade de carne do Brasil. Então, a tendência é essa, pessoal.
diminuição na área de pastagem, aumento de produtividade, que é exatamente o que a integração é capaz de proporcionar, né, a quem faz esse sistema e a quem faz bem feito. E o detalhe, a dica é, né, preserve então as suas florestas para posterior utilização, né, para recebimento de pagamentos por serviços ambientais. Isso é uma coisa que no futuro a gente vai ter muito. Crédito de carbono é um tipo, né, de pagamento por serviço ambiental. Com relação agora ao Brasil, né, os estados mais avançados na ideia de preservação e de mitigação de gases de efeito estufa. Ou seja, quando a gente fala em mitigação de gases de efeito estufa, a gente está falando de sistemas mais eficientes, né? É ser mais eficiente ao produzir, né? Então, o Mato Grosso do Sul, desde 2016, já vem com um trabalho nesse sentido, né, e foi impulsionado pela marca Carne Carbono Neutro, né, que foi lançada em 2015, na verdade. O Mato Grosso também lançou, a partir do ano passado, né, o programa Carbono Neutro MT, né, ou seja, são os dois estados que, obviamente, têm um potencial agrícola muito forte, né, dominam o agro brasileiro e certamente já estão mais à frente do que os demais com relação a essa preocupação, essa temática de metas de mitigação. No mundo, como é que está a situação, né? Então, a Austrália, né, pretende lançar a carne carbono neutro australiana em 2030, né? O símbolo ou a marca deles é CN30, né? Com todas as estratégias aí envolvidas no processo de mitigação na pecuária. O Reino Unido já pretende, a partir de 2040, ter a sua carne carbono neutro. E assim por diante, né? A Nova Zelândia, né, que não é um grande produtor, né, de carne bovina, mas de carne ovina eles estão bem, né? Então, a carne carbono neutro da Nova Zelândia vai incluir também ovinos a partir de 2050. Isso só para os senhores terem uma noção de como é que está a situação especificamente com essa temática. A gente já tem em Portugal, né, por exemplo, um tipo de certificação, né, que é chamada pecuária baixo carbono, a partir de abril de 2021, mas é extensiva a outras espécies, no caso. Pecuária, no caso, de suínos, aves também, né, não somente a pecuária bovina, né, mas, ou seja, já é, então, um tipo de certificação já existente no mercado. Em dezembro de 2021, o Uruguai já exportou a primeira carne carbono neutro uruguaia. Tá? Então, a gente está nesse caminho, nessa tendência aí. Bem, a gente vai falar aqui hoje, né, não só eu como os outros colegas, sobre o potencial de termos tecnologia capaz de transformar uma condição dessa, né, de um pasto extensivo, pouco produtivo, e que não foi dado o devido cuidado, né, para esse piquete aqui na foto, né, mas a gente consegue, então, com tecnologia de integração, passar disso para isso, né, com tecnologia nacional, né, e muito importante para, então, via integração lavoura-pecuária, né, a gente conseguir, então, trazer para a mesma condição de solo e clima, né, mais carbono fixado, né? Isso daqui é dado pela maior produção de biomassa forrageira. Obviamente, essa forragem vai produzir mais, no nosso caso, que a gente está falando de carne, né? Então vai produzir mais carne, né? E uma coisa interessante é que essa biomassa na parte aérea, que vai servir de alimento para o animal, ela tem um correspondente do sistema radicular, né? E é esse sistema radicular que é o carbono fixado no solo, né? Então, quanto mais a gente consegue produzir de biomassa aérea, a gente está também incorporando ao solo. Então, esse carbono, essa fixação de carbono, essa retirada do carbono da atmosfera ocorre dessa forma, né? E os sistemas mais eficientes produzem mais e acumulam mais carbono. Esse que é o X da questão, né? E por isso que a gente fala que são sistemas mais interessantes, com um retorno, obviamente, econômico mais favorável, né? Obviamente que a gente precisa de uma coisinha, uma pitadinha de sal aí, né, para o negócio ficar mais gostoso, né? E daí que se chama gestão, né?
O Schacker vai falar especificamente sobre isso na palestra mais à tarde, né, logo após, né, mostrando, então, a importância desse quesito para a obtenção, então, dessas condições mais adequadas de produção e de rentabilidade. Isso daí é a base da marca que a gente deve lançar no mercado a partir do segundo semestre desse ano, que é a carne baixo carbono. Vocês vão ver isso daí provavelmente em agosto, setembro. Com relação à pegada de carbono da carne brasileira, né? Esse é um estudo publicado pelo MAPA em 2018, mas com base em estudos mais antigos, né? Então, o que a gente percebe aqui? Vários cenários, né? Desde cenários com pastagens extensivas, né? Ou menos produtivas. Esse cenário aqui é a média brasileira, né? Em torno de 1 animal por hectare. Olha só a pegada de carbono, né? 47 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne desossada, e cenários mais intensificados, né? Aqui, no caso, os sistemas integrados estariam nesses cenários aqui, né? Ou seja, quanto mais eficiente, mais produtivo é o sistema, menor é a pegada de carbono desses sistemas, né? Então, é o que a gente chama de tecnologias ABC, né? Tecnologias de baixo carbono para a pecuária. De modo geral, para quem não entende muito disso, o que tem a ver esse negócio de carbono, que ficam falando tanto, que isso é uma coisa chata para a pecuária e tal? Tradução, para ser bem simples, sistemas menos intensivos emitem mais e ganham menos. Tá? O resumo da ópera é isso. Tá? O Schacker deve comentar bastante sobre isso também na apresentação dele, né? Mostrando então a importância de sistemas mais eficientes. E com relação às emissões, né, aqui trago um exemplo de 23 fazendas no Brasil, é um estudo recente da FGV, esse é um estudo mais recente, mostrando a pegada de carbono do Brasil, de exemplo de 23 propriedades, basicamente do Cerrado, de área de Cerrado, desculpa. E a média de... a média não, a faixa de emissão ou de intensidade de emissão de 27 a 45, eu mostrei anteriormente dados de 47, 31, né? Ou seja, tão próximos, né? Mas vejam quando a gente começa a ver a parte das emissões no Mato Grosso, né? Olha lá, está em destaque no Mato Grosso, a gente percebe o quê? As coluninhas ali mais altas, né? Ou seja, emissões maiores. Isso basicamente em função da inclusão de áreas desmatadas para a produção pecuária, né? E daí a gente realmente tem um problema um pouquinho mais sério, porque as emissões promovidas pela mudança de uso da terra realmente compõem expressivos, né, aumentos nas emissões, né, chegando então a praticamente dobrar as emissões quando computadas as emissões por parte da mudança de uso da terra para uso em pastagem, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E aí, mais uma vez, reforçando a importância do combate ou de evitarmos o máximo, né, o desmatamento ilegal, porque realmente isso contribui, né, essa ação aqui contribui, né, para a elevação dos níveis de emissão em função da inclusão das emissões da mudança de uso da terra por desmatamento. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante e que a gente deve evitar a todo custo. Aqui, rapidamente, mostrando o principal pilar, um dos pilares da integração, né, lavoura-pecuária. Aqui é um estudo de longa duração, um estudo, né, antigo, né, uma compilação de estudos, vários estudos da Embrapa, de 75 até 92, né, mostrando o que acontece com o carbono do solo, com a matéria orgânica do solo, né, em sistemas de cultivo convencional. É claro que isso daqui é para estudos, né? Então, foi mantido até 92 com plantio convencional. O que acontece com a matéria orgânica do solo? Né, vai caindo. Quando a gente coloca pastagem, né, naquela área onde tinha lavoura convencional, olha o que acontece com a matéria orgânica do solo, né? Então, esse que é um dos princípios da integração, né? A pastagem beneficiar a lavoura e vice-versa. Sobre lavoura, depois o professor Leandro vai falar especificamente como que é o manejo nesses sistemas, né? Mas, grosso modo, é isso, né? A pastagem melhora a matéria orgânica do solo, dá melhores condições para a lavoura que venha a seguir produzir mais, e que a gente sabe que produz, né? Eu tenho muitos dados sobre isso. E, quando a pastagem voltam num solo ainda mais adubado, né? Mesmo com residual
do adubo da lavoura, né? Então a pastagem vem numa condição melhor e sobre isso a professora Tangriani vai falar também, né? Então vejam a importância, né, e a sinergia das fases lavoura e de pecuária, permitindo então um sistema que produz mais tanto na lavoura quanto na pecuária, tá? Então essa daí é a base da integração, né? E com isso o nosso foco aqui é falar do carbono. O que acontece? Se está produzindo mais, tanto soja ou milho ou qualquer lavoura, né? Está produzindo bastante biomassa, que a gente vai usar para grãos, ou produzindo bastante biomassa, a pastagem, que você vai produzir bastante leite ou carne. No nosso caso a gente está falando de carne. Então a gente produz muita biomassa, ou seja, estamos tirando o carbono da atmosfera e o melhor, colocando esse carbono no solo, além de produzir, né? Esse que é o legal da história. E com relação a colocar carbono no solo, tem um benefício que seria o maior, né? Porque quando a gente coloca bastante carbono no solo, principalmente nos solos brasileiros, que são solos pobres, né? A gente está aumentando a fertilidade do solo, dentre outros, né? A fertilidade aumenta, a gente aumenta a capacidade de troca catiônica do solo quando a gente aumenta a matéria orgânica, né? Então é tipo, carbono é a salvação da lavoura, literalmente, né? Aquele jargão que a gente está acostumado a falar, é isso aí com relação ao carbono. Então por isso que a gente precisa manejar bem para ter mais carbono, produzir mais, ter mais lucro e com isso a gente atinge então o que a gente chama de sustentabilidade. Aqui só para mostrar que essa ideia, né, de fixar carbono em solos agrícolas, né, é um programa grande da FAO, da ONU, né, chamado 4 por 1000. Né, então, é essa perspectiva a gente consegue atender nesses sistemas melhor manejados, em especial com a integração lavoura-pecuária. No solo, vamos falar rapidamente aqui no solo o que acontece. Quando a gente tem aqui uma área de vegetação nativa, essa linha aqui quer dizer o carbono do solo de uma vegetação nativa, que é algo estável. Quando a gente coloca lavoura em plantio convencional, como eu já mostrei naquele outro slide, olha o que acontece com a matéria orgânica do solo. Vai caindo, né? Então, esse experimento foi realizado em Dourados, né, num latossolo vermelho escuro lá. O que acontece se a gente colocar pastagem, integração 2 anos de soja com 2 anos de pastagem, lavoura tem um plantio convencional aqui e um plantio direto. O que acontece no carbono do solo? Rapidamente, vamos ver o que acontece. Olha só, plantio convencional, o carbono continua caindo, né? Obviamente. O uso intensivo do solo sem proteção alguma. Quando a gente coloca o plantio direto, olha lá, dá uma melhoradinha no solo, né? Por isso que é importante a gente fazer plantio direto ao invés de plantio convencional. Olha quando a gente coloca pastagem bem manejada, né? Olha só que beleza. Pastagem bem manejada, né, pessoal? Pastagem mal manejada, aquela linha lá vai murchando, né? E se for pastagem degradada, né, a gente tem perda de carbono do solo com pastagem, né? E a integração? A integração bem feita, né? Ela está ali também numa posição bastante interessante de acúmulo de carbono no solo. Resumindo, se a gente leva aqui nesse exemplo aqui 20 anos para diminuir nessa proporção o carbono do solo, se a gente colocar pastagem bem manejada, em 3,3 anos você consegue chegar em quantidade muito maior de carbono no solo, né? Já com a integração, com 6,8 anos. Né? 6,8 anos. Opa! 6,8 anos. E com o SPD, demoraria 17 anos para a gente chegar naquela mesma quantidade de carbono no solo. Só para vocês terem uma noção que, realmente, os sistemas de integração, né, assim como pastagens bem manejadas, conseguem, então, a gente consegue uma condição de melhor matéria orgânica do solo e que vai promover, então, esse maior teor de matéria orgânica vai promover, então, uma maior fertilidade do sistema. Com relação ao animal, o que acontece em sistemas mais eficientes? Acontece, né, olha lá, uma pastagem degradada, uma pastagem tradicional e uma pastagem integração. Nós temos o quê? Uma diminuição, né, vejam aí, os valores diminuem, né, de emissão de metano por quilo de peso vivo de carne produzida. Né? Então, a gente intensifica, a gente produz mais e emite menos. Né? Uma rápida conta aí, uma continha bem rápida. Se a gente pegar essa linha aí, isso daí é mais ou menos a média brasileira, né? Esses dados aí.
Se a gente fizer uma conta bem rápida, a partir dessa coluna, a partir dessa linha, não estou sabendo apertar aqui, o que a gente tem? A gente tem que, para a produção de uma cabeça por hectare, né, produzindo 15 arrobas, isso a gente tem em 3 anos e meio. Né? E as emissões, né, desse contexto aqui seria de 238 quilos de metano para uma cabeça produzir em 3 anos e meio 15 arrobas. Se nós pegarmos essa linha aqui, que corresponde a um sistema mais intensivo, né, e vejam que os dados que eu vou colocar aqui embaixo são dados bem modestos. Tá? Então, a partir daquela linha, a gente consegue, então, colocar 2 animais por hectare em 2 anos produzindo 29 arrobas. Né? Olha só qual que é a emissão da linha de baixo. 325 quilos de metano por hectare. Daí vocês podem perguntar, puxa vida, mas o de baixo, que é melhor, está emitindo menos, está emitindo mais. Né? Olha lá, 325 contra 238. Só que, vamos fazer a conta direito, ele está produzindo, né, mais também, em menos tempo. Então, vejam que interessante. Para a gente produzir a mesma quantidade do que a gente produz aqui, nesse sistema em amarelo, a gente gastaria 1,9 vezes mais área, 1,75 vezes mais tempo e emitiríamos 1,46 vezes mais metano. Né? Então, na verdade, a gente emitiria, para produzir a mesma quantidade de carne, a gente emitiria, então, ali no caso, 476 quilos. Então, esse que é o X da questão, né? Que é a que a gente chama de intensificação sustentável, que é o que o professor Paulo vai falar logo a seguir. Né? Com mais exemplos, né? Vai trazer isso para vocês. Tá? Então, vamos lá, seguindo. Agora, avaliações em campo, em sistemas já avaliados em 16 anos, estudos lá da Embrapa Gado de Corte. Né? Então, vejam, na coluna preta aqui, né? O teor de carbono, o estoque de carbono no solo do cerradão, da vegetação nativa. 149 quilos, aqui estoque de carbono, de carbono por hectare. Vejam os sistemas de pastagem adubada e integração. São aqueles que conseguem ter estoques maiores do que a própria vegetação nativa, né? Mostrando que são sistemas realmente bastante interessantes. E, com isso, esses sistemas são capazes de compensar a emissão, né, de meia UA até 1,5 UA. Somente com carbono depositado ou fixado no solo. Né? Ou seja, sistemas mais eficientes, eles conseguem produzir bem, né, e neutralizar ou mitigar a emissão dessa quantidade de animais. Um exemplo aqui de uma avaliação realizada por nós em 2009, na fazenda Querência, do grupo Roncador, né, em Querência, aqui no Mato Grosso. A gente avaliou, então, um sistema de integração lavoura-pecuária, pecuária somente na safrinha, né, e os níveis os valores, né, de estoque de carbono da floresta era de 48,96 toneladas por hectare, contra 51 no pasto sob ILPF, né, ILP, desculpe. Então, mostrando de novo aí, né, que os sistemas bem manejados, aí a taxa de acúmulo de carbono anual, né, que é capaz de mitigar, então, 1,3 UA por hectare ano. A produção, aí, se não me engano, era de 3,5, né, UA por hectare ano. Ou seja, a gente consegue mitigar de 40% a 45%, 50%, ou até um pouco mais, somente com o manejo adequado do pasto. As diretrizes para carne baixo carbono estão disponíveis desde 2020, né, no site da Embrapa, vocês podem encontrar lá, gratuito. E aqui agora mostrando a primeira validação do protocolo em uma fazenda comercial. Esses são os colegas da Embrapa que trabalham na fazenda Trijunção, no sul da Bahia. Né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia do solo de lá, né, eu até comento que parece uma praia, né, é um solo bastante arenoso. Então, essa é a condição da fazenda Trijunção, e a ideia da fazenda é fazer algo semelhante ao sistema São Mateus. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, é um sistema desenvolvido pela Embrapa, onde o princípio é de recuperação da pastagem primeiro, para depois vir com soja. Né? Isso porque em áreas de solo muito arenoso e com algum problema de precipitação, né, na verdade. Então, nessas condições, a gente não pode entrar com a lavoura direto, porque a gente tem grande chance de
insucesso, né? Então, o sistema São Mateus preconiza a melhoria da pastagem primeiro, para depois entrar com o sistema de integração. Então, a gente tentou fazer isso, tentou mostrar isso, né? E avaliar também o protocolo carne baixo carbono. Aqui alguns dados de altura, cobertura do solo e disponibilidade de forragem, né? Vejam que os índices estão foram todos de acordo com o protocolo, né? Então a gente comparou o protocolo CBC contra o manejo tradicional da fazenda. Vejo que no manejo tradicional, né, os indicadores não são atendidos. É claro que no manejo do protocolo há necessidade de se fazer uma adubação de acordo com a análise de solo e com a perspectiva de produção. Já estou no final, vou passar um pouquinho do tempo aqui, Ed Carlos. Mas vejam que o protocolo é de fácil uso, né, na propriedade, e comparando com o manejo tradicional, a gente consegue, então, realmente produções, né, bem interessantes, né, no caso de taxa de lotação, 162% a mais, uma diminuição de 20 dias para a entrada no confinamento, ou seja, o gasto do confinamento é em torno de 20% menor. As taxas de emissão, né, foram semelhantes, né, não houve variação. Entretanto, a gente teve um acúmulo de carbono no solo, que é o objetivo principal, de 7,8%. Mas o mais interessante, eu já vou finalizar aqui, né, é que essa safra avaliada foi a safra de 2019 e 2020. E a gente avaliou também no ano seguinte, que foi 2020-21, que foi justamente um ano de seca muito grande, né? Principalmente lá na região e com aquele solo de praia, né? Ou seja, o impacto da seca numa condição de solo desta é muito maior. E vejam qual foi o resultado, né? A gente teve até sorte de pegar essa época ruim, digamos, né? Muito desafiadora. E os dados foram ainda superiores, a distância foi ainda maior entre o manejo tradicional e a adoção do protocolo, né? Então, a produtividade aqui eu não estou mostrando produção de carne, estou mostrando só a taxa de lotação, né? Foi 295% maior, né? E aqui a gente observou, então, uma diminuição nas emissões, né? Na intensidade de emissão, né? De 208 para 281 gramas de metano por quilo de carcaça. E isso veio a partir do quê? No sistema com o protocolo, nós tivemos 357 dias de pastejo, enquanto que no sistema tradicional, né, com o pasto que não estava numa boa condição, e ainda mais com uma seca braba, né, os animais, para atingir o mesmo peso, levaram mais 180 dias no pasto. Tá? Então, a ideia é de formar, a partir, né, desse protocolo, que, na verdade, é uma orientação para o manejo mais adequado. O produtor tem condição de produzir mais gado, que era o objetivo inicial, deixando uma condição de solo com mais carbono, que a gente comentou, melhor para a possibilidade de entrada de soja, que é o interesse da propriedade, numa condição edafoclimática desafiadora. Tá? Então, pessoal, eu termino por aqui. Eu acho que a ideia que eu queria passar para vocês, então, era essa, para deixar o professor Paulo iniciar aí falando da intensificação sustentável, tá? E mostrando que a perspectiva de mercado, como o Ed Carlos comentou, né? Nós já temos, então, no mercado a marca Carne Carbono Neutro, né? Que já está disponível desde agosto de 2020, com agregação na arroba, que a gente tem conhecimento, é em torno de 8% a mais na arroba, né? Com a utilização do protocolo e da marca. E, como eu disse, a partir de agosto, talvez setembro, a gente tenha o lançamento da marca Carne Baixo Carbono. Tá? É uma outra oportunidade de valoração do produto. Tá? Então, vejam que esses sistemas permitem uma melhoria na produtividade, que é um ganho que o produtor já vai ter pela própria tecnologia, né? E existem possibilidades de marca, como exemplo essa que eu trouxe para vocês, que permitem, além da agregação, além do aumento de produtividade, do ganho no aumento de produtividade, um ganho a mais pela valoração, pelo maior valor agregado do produto. Tá? Era isso então que eu queria falar. Vocês vão ter depois a palestra do Will, que vai falar sobre mercado de carbono. Ele vai falar sobre outras possibilidades, né, do manejo adequado do sistema para outros ganhos, né, a partir então do carbono, que a gente já tentou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para ter. Né? É só manejar direito que a gente consegue ter mais carbono e ganhar mais dinheiro com a atividade pecuária. Obrigado, pessoal.